Oi, gente, voltei agora com mais um conflito. Essa aqui é a Penélope. Penélope falou aí pros meninos. A Penélope ela é meio arredia, né? Meio tímida, vocês notam, né? Late que é uma beleza. Falou oi, Pepe, pros meninos. Não quer falar oi. Gente, estão vendo ela? Lindinha? Minha Shih Tzu. Bom, pessoal, agora a gente vai falar dos conflitos espanhóis, que é a Catalunha e o País Basco, certo? Bom, olha só. Eu vou começar primeiro falando do País Basco, porque é mais simples e mais rápido, depois a gente fala da Catalunha, ok? Bom, a Espanha, ela é um mosaico de etnias, né? Vocês sabem disso, os professores de espanhol de vocês já conversaram com vocês sobre isso. A gente tem várias nações dentro da Espanha, por isso mesmo que a gente tem umas diferenciações no espanhol, também os professores de espanhol de vocês já conversaram sobre isso com vocês, né? E a gente acha, então, essa diversidade. E aí a gente tem alguns conflitos separatistas dentro da Espanha, certo? A gente tem a Catalunha e o País Basco. Bom, a região basca, o País Basco, o fato de eu falar que país não quer dizer que é um estado separado, é simplesmente o nome da região, tá bom? Eu vou me ater a falar mais os bascos, que é para vocês não confundirem. Mas País Basco mesmo, o nome não quer dizer que é um país, mas simplesmente o nome de uma região, certinho? Bom, então vamos lá. Os bascos, eles também querem a sua independência, eles querem fazer o seu processo de independência, assim como a Catalunha também quer fazer o seu processo de independência da Espanha, por um motivo central, etnia. Então aqui a etnia é um dos fatores primordiais desse conflito, tá? Bom, só que na Espanha é vedado o direito de secessão, ou seja, é vedado o direito de separação. Por mais que as regiões queiram se separar, elas não podem fazer isso, elas não podem seguir essa ideia, certo? A Constituição deles veda, assim como a brasileira também veda. E em determinados momentos, os bascos eles já fizeram diversos movimentos para tentar a sua independência, certo? Só que isso não é um processo fácil, na verdade é um processo extremamente complicado e difícil, que depende de outras autoridades, enfim, não somente da vontade desse povo. É tão forte o sentimento basco, para vocês terem uma ideia, eles têm um outro idioma, que é o Eurasca, certo? E o Eurasca, ele já até foi permitido pelo governo espanhol de ser ensinado nas escolas. Teve um momento da história da Espanha que o governo proibiu, né? Principalmente durante as ditaduras, proibiu que esse idioma fosse ensinado justamente para tentar fortalecer o sentimento de nação, da nação espanhola. Mas depois de inúmeras revoltas, o governo acabou voltando atrás e o idioma basco foi permitido novamente na escola, que é o Eurasca, ok? Em diversos momentos, os bascos tentaram fazer a sua independência e não conseguiram. Bom, e dentro do País Basco, dentro da região basca, existe um grupo guerrilheiro chamado ETA, tá? Que significa Pátria Basca e Liberdade, em Eurasca, que é o idioma deles, tá? Então, ETA é um grupo terrorista, certo? Um grupo armado, que já cometeu diversos atentados dentro da Espanha com o objetivo de conseguir a independência. E esse nome, ETA, então significa Pátria Basca e Liberdade no idioma local. Bom, e o ETA cometeu vários crimes, enfim, mortes e violência contra inúmeros civis e na tentativa de pressionar o governo para fazer o processo de independência, o que não aconteceu. Com o passar do tempo, esse grupo começou a perder o apoio popular. Na verdade, isso é muito comum. Hoje em dia, esses grupos guerrilheiros armados, eles andam perdendo muito o apoio popular, justamente porque a violência, existe um combate muito grande ao uso dela, né? Então, o ETA acabou baixando armas, também é uma tendência hoje mundial, vários grupos guerrilheiros armados que lutam com esses objetivos de independência ou motivos semelhantes, muitos deles estão baixando armas e se tornando grupos políticos. Então, veja bem, não é que o ETA deixou de atuar, ele continua atuando, só que ele está atuando de uma forma pacífica, né, e política, certo? Em alguns momentos o ETA chegou de baixar armas, mas aí voltou atrás e continuou a luta armada. Depois acharam, quando ele disse que ia baixar armas, acharam um galpão cheio de armamentos do ETA, enfim. Vários momentos houve esse cenário meio um pouco contraditório, mas atualmente o ETA se diz pacífico, se diz um movimento político, e a gente não tem nada no momento que prove o contrário, certo? Então, o movimento de separação do País Basco, ele existe, porém ele é um movimento atualmente
pacífico e que não tem tanta força dentro da Espanha. A Catalunha, a gente vai ver que tem uma força muito maior, tá? Só que, claro, se a Catalunha conseguir o processo de independência dela e conseguir a sua independência, óbvio que os bascos vão vir com toda a força também tentando fazer esse processo de independência, tá? Mas no momento ele está apaziguado, ok? Bom, vamos para a Catalunha. A Catalunha estava aí no olho do furacão no ano passado, no ano retrasado principalmente. A Catalunha é uma região muito forte da Espanha. Os catalães são muito importantes economicamente. Tem até uma rivalidade lá com o time do Barcelona e o Real Madrid, né? Que sai aí do viés político e territorial e vai até para os campos, né? Na última Copa do Mundo deu até a demissão do técnico espanhol por ser ligado com um dos lados, enfim. A esfera deixa a política e acaba indo para a rivalidade no campo do futebol, né? Muitos falam que se a Catalunha conseguisse a sua independência, o Barcelona provavelmente seria a seleção da Catalunha. O time do Barcelona seria a seleção da Catalunha. Enfim, em diversos momentos da história, a Catalunha também tentou a sua independência. Vale lembrar que a Catalunha é uma região economicamente muito importante para a Espanha, tá? É como se fosse São Paulo para o Brasil, em termos de relevância econômica, certo? De relevância na indústria. Então, a gente está falando de uma região que, se a Espanha perder, vai fazer muita falta para ela, certo? Se a Espanha não tiver mais, essa região vai fazer muita falta para o PIB espanhol, para o governo espanhol. Além de quando você perde território, você perde poder, você perde domínio econômico, é um processo um tanto quanto complexo, certo? Bom, mas a Catalunha já tinha feito plebiscito no passado. O plebiscito é uma consulta popular, meninos. É tipo uma eleição. É quando você faz uma votação secreta, como se fosse uma eleição mesmo, tá? E aí as pessoas escolhem e decidem, né, algum problema ou alguma questão. No caso, foi proposta a separação da Catalunha. No passado já tinha sido realizado outro plebiscito e a população negou. Depois foi feito outro, a população aceitou. Só que esse plebiscito não teve valor legal, foi só uma consulta. E no ano de 2018 realmente fizeram um plebiscito e a população, esse sim foi dado como oficial, e a população da Catalunha escolheu pela separação por uma pequena diferença. Só que quem realizou esse plebiscito foi o governo do estado, tá? Do estado da província. Por exemplo, é como se o Romeu Zema fizesse um plebiscito para que nós de Minas Gerais votássemos se nós quiséssemos ou não continuar sendo Minas Gerais, ou se a gente queria declarar nossa independência e ser um estado. A gente não ia conseguir fazer isso, porque isso é considerado ilegal, né? Mas na Espanha foi a mesma coisa que aconteceu, lá também é ilegal. Mas vocês imaginam, aí a gente votava, né? E a gente escolhesse que Minas Gerais fosse um estado, a gente quisesse fazer Minas Gerais um estado independente. Obviamente, o governo federal não ia reconhecer isso, assim como o governo espanhol também não reconheceu esse fato. No dia da eleição, no dia desse plebiscito, a gente teve muita violência. Houve uma reação por parte do governo, houve uma reação por parte da população e chegou de ter confronto. Nem parecia que a gente estava falando da Espanha, né? Da Europa, um continente tão civilizado, nem parecia, sabe? Assim, as imagens que eram mostradas na TV. As pessoas sendo arrancadas das zonas de votação, algo que não combina muito com o país, né? Com a Espanha. Mas enfim, ganhou então a opção de separar. E aí, no outro dia, o governador da Catalunha foi à televisão, enfim, foi aos meios de comunicação e declarou que a Catalunha estava independente. O governo espanhol teve uma reação imediata e não reconheceu o ato, obviamente, como já era esperado, e dissolveu o parlamento catalão. É como se o Romeu Zema dissolvesse a nossa Assembleia Legislativa Estadual, pegasse os deputados estaduais e tirassem o poder deles, certo? Provocasse ali uma intervenção. Foi isso que o governo espanhol fez. Ele provocou dentro do parlamento da Catalunha uma intervenção, certo? E anulou o ato. Anulou o ato e colocou gente da confiança dele até que novas eleições fossem realizadas. Essas eleições, obviamente, já foram realizadas e outro governo ocupa a Catalunha. Bom, o governador que declarou a independência, ele fugiu. E quando ele estava, acho que ele foi para a Noruega, se eu não estou enganado. E quando ele estava voltando, ele foi preso na fronteira com a Alemanha. Ele estava voltando de carro, ele foi preso na fronteira com a Alemanha. E ele foi preso por incitar conflitos, por incitar manifestações contrárias ao governo, enfim.
E a Catalunha continua, então, pertencendo à Espanha. Mas depois disso, a gente já teve, no início do ano passado, outros movimentos que tentam, então, fazer esse processo de independência da Catalunha. Mas não chegou a ponto de ter outro plebiscito, outro movimento tão grande, tá? Provavelmente esse assunto ainda vai dar muito o que falar. Provavelmente os espanhóis catalães ainda vão tentar fazer esse processo de dissolução da Catalunha, tá? Com certeza. Mas, assim, no momento, existem especulações, mas nada muito certo, nada muito concreto de um novo movimento separatista, tá? Bom, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês na página 58 para a gente marcar aqui 2 parágrafos que são muito importantes. Então, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, peguem o livro na página 58, por favor, e vamos lá no primeiro parágrafo, quando fala assim, ó, a partir de 2012, os movimentos separatistas na Catalunha se intensificaram devido principalmente à crise econômica que afetou todo o mundo, ainda na primeira metade da década de 2000. Como a Catalunha corresponde à maior força econômica da Espanha, os separatistas afirmam que o governo central tem prejudicado a região com diversas taxações e repasses de recursos. Então, isso foi o que aconteceu lá em 2012. Agora, vamos ver o que aconteceu em 2015. Em 2015, nas eleições da Catalunha, a coalizão dos partidos separatistas conseguiu a maioria das cadeiras regionais, mas não atingiu mais de 50% dos votos absolutos. No final de 2017, o debate de independência da Catalunha foi reacendido. Após o governo espanhol convocar eleições regionais, o povo catalão compareceu em peso às urnas. Lá o voto não é obrigatório, como no Brasil, que é, né? E elegeu representantes do movimento separatista na maioria das cadeiras. Apesar do bloco separatista ter alcançado representatividade política, o processo de independência não se concretizou. O governo central da Espanha não reconheceu a independência e colocou no exílio os principais líderes do movimento separatista. Exílio aqui é prisão, tá? Colocou no exílio e colocou na prisão, certo? Então, eu gostaria muito que vocês marcassem, ok? Marquem esses 2 aí pra mim. E o último parágrafo também, antes de chegar na subdivisão da Ucrânia, quando fala assim: a cultura e os costumes do povo basco são bastante distintos daqueles dos países onde se localizam. Com efeito, estima-se que as intenções de separação são consequência do desequilíbrio étnico presente na localidade. Desde o século XIX, a ideologia de independência e autonomia é intensamente difundida na região, tendo os movimentos separatistas se agravado no século XX, ok? Marquem esse aí pra mim também, tá? Gente, eu tô disponível, por favor, nas nossas próximas aulas, na quinta e na sexta, me mandem as dúvidas de vocês durante o horário da nossa aula pra gente poder discutir, tá? Eu tô vigiando lá os posts, tô vigiando quem tá olhando o vídeo, tá? Beijo pra vocês, tchauzinho.